Estamos aqui para o nosso segundo bloco do fenômeno UFO de hoje. Estamos falando a respeito das naves. No bloco anterior, nós começamos a falar do desempenho fantástico desses veículos, das suas capacidades de manobra, de invisibilidade, porque eles conseguem ficar invisíveis também, né? Se materializar, desmaterializar à vontade, se fundir, se dividir e vai por aí. Um detalhe muito curioso, muitas pessoas imaginam, né, como seria a fonte de propulsão desses veículos. Um detalhe que nos dá uma pista de como esses veículos funcionam seria a interferência que esses veículos causam nos nossos automóveis e caminhões. É muito comum a pessoa estar dirigindo um carro e quando um objeto desse se aproxima, a primeira coisa que ocorre, se o rádio do carro estiver ligado, ele sofre uma forte interferência. Se você quiser ter uma ideia de como é isso, com um carro, se você parar embaixo numa rede de alta tensão, é normal o rádio do carro começar a zumbir. Isso está ligado ao forte campo magnético gerado pela alta tensão que está correndo no cabo ali quando você para embaixo da rede, faz com que o rádio do carro emita um forte zumbido. Isso também ocorre no caso desses veículos se aproximarem demais. Outros casos ocorrem de o próprio veículo apresentar falhas no seu funcionamento de motor. Né? O motor passa a falhar, se os faróis estiverem acesos, eles passam a piscar, e se a influência do veículo for maior, o carro simplesmente para. O rádio para, o motor para, os faróis apagam. Né? Existe uma cena muito curiosa no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, quando o Roy Neary, que era o funcionário da companhia elétrica local, ele para num cruzamento que ele está perdido e um veículo desse para em cima do carro. Né? A partir desse momento o carro dele para de funcionar, né? O motor apaga, os faróis apagam, o rádio que estava em funcionamento também acaba parando, ele chega a levitar dentro da cabine do caminhão, ou seja, ele passa a sofrer um efeito de antigravitação. Provavelmente, né, seriam pistas de que esses movidos possuem um sistema de propulsão eletromagnética. Eles usam o eletromagnetismo como fonte de propulsão. Alguns casos também campos de antigravidade também permitiriam que esse objeto fizesse muitas das manobras que ele consegue, por exemplo, ficar levitando, né? Aquele movimento de descida em folha morta, coisa que nenhum veículo nosso consegue fazer. Então, provavelmente, os sistemas de propulsão deste veículo estariam associados à antigravitação e ao eletromagnetismo pela interferência que eles causam. Inclusive, na década de 60, numa base argentina no Polo Sul, quando ela foi sobrevoada por uma esquadrilha de UFOs, todos os equipamentos eletromagnéticos da base saíram de escala, né, indicando a forte interferência eletromagnética daquela esquadrilha de UFOs que estava a quilômetros de altitude. Né. Fora isso, né, esses veículos também possuem campos luminosos à sua volta, provavelmente também ligado à alta intensidade de eletricidade que esses veículos geram. Eles criam campos luminosos que são associados ao efeito corona. Efeito corona é um efeito que ocorre quando as moléculas de ar da nossa atmosfera, sob efeito de um campo eletromagnético de alta intensidade, elas se ionizam e passam a ficar luminosas. Né? Fora isso, esses veículos também geram efeitos luminosos que, por exemplo, permitem que os seus tripulantes desçam e subam do veículo e para o veículo, né, simplesmente se posicionando abaixo dela, né, ela emite aquele feixe de luz e o ser sobe ou desce através do feixe de luz, como se fosse um feixe de luz trator, né, que puxaria ou desceria o ser. Fora isso, esses veículos também são dotados de armamento, né, também na forma de raios luminosos. Nós temos diversos tipos de raios luminosos emitidos por essas naves que têm o efeito paralisante, né, ou então a pessoa pode perder a consciência. Em alguns poucos casos, alguns desses raios luminosos, curiosamente, é na cor verde, causam a morte da pessoa por algum tipo de câncer. Nós vamos mais para frente trazer um caso aqui de uma pessoa que disparou uma arma de fogo matando um dos seres e a nave contra-atacou, emitindo um feixe de luz na cor verde que atingiu o ser humano. Ele acabou caindo, morreu de leucemia 2 meses depois do evento. Outro detalhe, né, como eu falei, essas naves, além de poderem ficar invisíveis, em alguns casos elas emitem um tipo de vapor que a circunda. Por que ela faz isso? Ela simplesmente fica camuflada no meio de uma nuvem. Né? Ou seja, nós podemos ter uma nuvem parada sobre o local,
não é? E a nave está bem no centro dessa nuvem. Existe uma foto na França muito famosa que nós vemos um desses objetos soltando essa névoa que vai contorná-lo por completo e ele vai se parecer com uma inocente nuvem. Existem casos curiosos de pessoas que já viram a nuvem, né, em vez de voar a favor do vento, voar contra o vento. E isso para uma nuvem é impossível. Existe o fenômeno da nuvem lenticular, que é um fenômeno atmosférico. Nós pretendemos também trazer um programa específico a respeito de fraudes e erros de interpretação, que também envolvem fenômenos atmosféricos. Agora nós vamos começar a mostrar alguns tipos de naves para que os nossos amigos telespectadores tenham a noção dos tipos de naves que nos visitam aqui, né? São amostras da tecnologia de outras civilizações aqui ou da nossa galáxia, ou de galáxias próximas, ou quem sabe até de dimensões paralelas. A primeira imagem que nós vamos mostrar é um disco gigante com 50 metros de diâmetro, né? Que eu falei são naves grandes, não são naves mãe, apesar do tamanho muito grande, né? Ele não é uma nave-mãe. A foto número 2, aqui a imagem número 2, trata de uma nave-mãe no formato cilíndrico. Ela possui de 300 a 3 quilômetros de comprimento, né? Depois disso nós temos um pequeno disco, do caso Jorge Adams, que é um contratado norte-americano. Vamos estar trazendo o caso dele e mostrando mais detalhes desse tipo de nave. Nós vemos que ela tem 3 pequenas esferas na sua parte inferior que seriam responsáveis pelo sistema de propulsão do veículo. Nós temos um outro disco também gigante de 50 metros, imagem seguinte, temos outro cilindro também, existem de diversos tamanhos, né? Não apenas naves-mãe. Temos aqui um objeto raro composto de diversos cilindros acoplados. Depois nós temos um objeto aqui que foi fotografado na África, ele possui 70 metros de comprimento, ele parece muito com uma torre de farol, esses faróis que ficam à beira do litoral para orientar os navios. Nós temos um objeto parecido com Saturno, é muito parecido com o UFO que foi visto sobre a ilha de Trindade na década de 50 por tripulantes do Almirante Saldanha. Temos aqui um outro tipo de nave em forma de disco, mais um disco aqui, que é a imagem número 10. Depois nós temos aqui o objeto aqui em forma de Trindade, que é um objeto muito parecido com Saturno. Nós temos um cilindro com vigias, 6 vigias, que emitiu uma cauda de fogo. Na década de 40, ele passou perto de um avião DC-3, uma aerolínea americana, né? Nós vamos estar mostrando mais imagens já no nosso último bloco. Até já, então.